Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, as primeiras palavras para saudar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista aos Verdes todos os autarcas do país, sobretudo os que se encontram aqui conosco hoje. Saudar os autarcas pela dedicação, pelo esforço e pelo empenho no combate aos atrasos estruturais, no combate à interioridade, na criação de infraestruturas, na prestação de serviços públicos às populações e, portanto, pelo contributo que têm dado para o desenvolvimento do país e para a resolução dos problemas das populações. Mas saudar também os autarcas pela luta que desenvolveram contra a extinção de freguesias imposta pelo anterior governo, o governo do PSD e do CDS. Da parte dos Verdes, recordo que estivemos sempre contra este processo que o governo anterior batizou de reforma administrativa, mas que na verdade não passou do processo de extinção de freguesias. E estivemos contra desde a primeira hora. Aliás, o processo de extinção de freguesias foi a decisão mais contestada do governo PSD-CDS. Uma decisão que deixou o governo praticamente sozinho. Um processo imposto à revelia dos próprios pareceres dos órgãos das autarquias locais, um processo contra tudo e contra todos. Contra a Associação Nacional de Municípios Portugueses, contra a Associação Nacional de Freguesias, contra as autarquias e contra as populações. Ninguém viu, como aliás ninguém continua a ver, qualquer benefício, qualquer contributo desta lei imposta pelo PSD e pelo CDS para melhorar a vida das pessoas. Pelo contrário, como muito bem referem as populações, esta lei vem trazer impactos muito negativos para as suas vidas e constitui um fator de empobrecimento da dimensão democrática. Como dizem as populações, não prevaleceu a sensatez nem na lei, nem no governo que a impôs. Manifestações, concentrações, ações de luta, abaixo-assinados, petições dirigidas à Assembleia da República, tudo serviu para testemunhar a dimensão e a revolta das pessoas com esta decisão do governo PSD-CDS. Um protesto que, pelos vistos, só o CDS não viu. Temos pena. E o protesto foi grande porque o caso não era para menos. Afinal, as freguesias que ao longo do tempo foram desenvolvendo o seu importante trabalho junto das pessoas, junto dos eleitores, dando resposta às necessidades e preocupações das populações, mas também contribuindo para o desenvolvimento do país e para a coesão nacional, estavam a ser alvo de um ataque sem precedentes por parte do PSD e do CDS. Ou seja, apesar da importância que as freguesias representam para a nossa democracia e para as populações, e apesar da oposição de toda a gente e de todos os lados, o governo anterior, movido pelas suas dificuldades em conviver com a nossa democracia e em conviver com o poder local democrático, prosseguiu no seu propósito de extinguir freguesias, com graves prejuízos para a coesão nacional, para a perda de identidade local, para o agravamento das desigualdades entre os cidadãos no acesso aos equipamentos e para o empobrecimento democrático, e manifestando um completo desprezo pela vontade das populações e dos seus órgãos autárquicos, o governo anterior, de uma assentada, procedeu à extinção de mais de 1 milhar de freguesias por todo o país. E depois ouvimos a senhora deputada do PSD dizer: diga-os o nome de uma freguesia extinta. Foram mais de 1000. Como consequência, o PSD e o CDS removeram da nossa democracia cerca de 20.000 eleitos de freguesia e com este processo acabou por se perder a proximidade de um dos pilares que assenta a estrutura do poder local. Os senhores deputados do PSD tanto dizem que foram obrigados a fazer a reforma, como dizem que a reforma era boa. Entendamo-nos, se a reforma era boa, não se percebe porque é que continua a fugir à paternidade da obra. É tão simples como isso, senhor deputado. Chegados aqui, e uma vez que o governo do PSD e do CDS já era, criado que está um novo quadro parlamentar, importa voltar a pensar nas pessoas, nas suas preocupações e nos seus problemas. Assim sendo, importa proceder com urgência não só à reposição das freguesias extintas pelo anterior governo, mas também repor o regime jurídico da criação de freguesias anterior à dita reorganização administrativa do governo PSD-CDS, que nesse processo também acabaram por inibir esta Assembleia de criar qualquer freguesia. Interessa, portanto, repor todas as freguesias extintas pelo anterior governo, nas quais não tenha havido concordância com a proposta do governo ou não tenha havido consenso
dos respectivos órgãos deliberativos no sentido da agregação de freguesias e onde naturalmente não haja hoje oposição dos órgãos envolvidos. Face à experiência que o tempo já permite avaliar, importa também facultar aos órgãos deliberativos que assim o entendam, independentemente da posição que tenham assumido quando foram chamados a pronunciar-se no âmbito do processo de agregação de freguesias, importa ainda facultar a possibilidade de rever a sua posição, tendo presente a experiência dos últimos 3 anos. Porque isto não é uma escolha aleatória, como dizia há pouco o Sr. Deputado, é ouvir as autarquias, é ouvir os órgãos envolvidos. Convictos de que, e vou terminar, Sra. Presidente, convictos de que a reposição das freguesias representa um importante contributo para reforçar a democracia de proximidade e para a resolução dos problemas das populações, os Verdes reafirmam mais uma vez o seu compromisso com o poder local democrático, com a nossa democracia e com as populações.